Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Cadvel Academy. Eu sou a Evelyn Molina e eu sou a artista convidada de hoje para apresentar uma técnica que eu uso muito no salão, que é a Malibu Summer Lights. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, estou aqui com a Natália, que é uma base média, exatamente a base que eu gosto de trabalhar nessa técnica. É uma técnica que eu vou trabalhar bastante ponto de luz, contraste e enaltecer a face dela, deixando mais iluminado próximo ao rosto. Mas lembrando, é uma técnica que a gente precisa de esfumado de raiz, então eu não posso marcar muito. Então se eu usar uma base muito escura, vai dar esse contraste e não vai ficar muito legal. Então o ideal é uma base média. Antes de começar o cabelo da Natália, eu vou fazer o preparo do pó descolorante. Eu gosto de utilizar a proporção de 1:2. Mas o Master Blonde é um pó multitécnicas que você pode utilizar na proporção que você quiser. A textura você que determina. Vou colocar 20 gramas do pó descolorante, 40 gramas do oxidante e 6 gramas do protetor de descoloração Unbroken Blonde. Eu gosto dessa textura homogênea. E o Master Blonde, ele é aquele pó que te deixa muito satisfeito, porque ele não deixa bolinha, ele mistura super bem. E eu gosto exatamente dessa textura para fazer esse iluminado. Uma outra coisa muito boa do Master Blonde, por ele ser multitécnicas, mesmo com essa textura mais molinha, ele não infla na raiz e eu consigo fazer aquele retoque de raiz bem pertinho, sem borrar, sem manchar. Eu vou começar a divisão, então, dela. Eu já fiz o primeiro quadrante. Essa divisão, ela é apenas 3 quadrantes. Então, os de trás, ou de trás, né? E os 2 da frente. Orelha a orelha. Essa divisão aqui da frente, uma dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Se a cliente tem pouco cabelo nessa região, que normalmente elas têm, você pode trazer o pente um pouquinho mais pra cá, pra trás, pra colocar mais cabelo nessa região da frente, porque é ela que a gente quer clarear mais. Então, pra isso, a gente precisa colocar mais cabelo aqui. Essa divisão que eu fiz aqui na nuca é na horizontal, porque eu gosto de pegar um volume maior de cabelo nessa região, já que muitas clientes, inclusive a Nath aqui, ela tem bastante cabelinho novo. Então, na horizontal, eu consigo um volume maior para esse contorno. O eriçado nessa primeira camada aqui, mesmo sendo o contorno, eu gosto de vir um pouquinho mais de baixo, mais ou menos aqui do centro até a raiz, por conta desses cabelinhos novos. Para não parecer depois que é um cabelo loiro que foi quebrado na descoloração, eu gosto de remover eles. Eu venho com papel, eu gosto de fazer essa sujeirinha aqui, que é para segurar e travar o cabelo. Assim eu consigo me movimentar melhor. E a aplicação, eu vou depositar bastante produto no comprimento e pontas. E na raiz, eu já vou subir esfumando. Mesmo que eu vou esfumar no lavatório depois, eu já gosto de dar uma naturalidade na aplicação. A aplicação é tudo. E a textura do pó, eu gosto dela mais, não durinha, mas o necessário para eu conseguir esfumar e não marcar e nem escorrer esse pó depois. E agora eu vou continuar nessa linha horizontal na divisão, porém eu vou trabalhar com a técnica de tijolo, clareando as extremidades, depois o centro, as extremidades e depois o centro, isso até o topo. Começando aqui, ó, essa próxima mecha, só para lembrar, essa daqui a gente vai deixar, no final a gente vai clarear todas as pontinhas juntas. Então, a próxima etapa, como eu deixei aqui o centro, eu vou fazer o centro e deixar as laterais. E vou clarear essa daqui. Esse é o tijolinho. Aqui eu tenho uma dica pra vocês. Nessa divisão, percebi aqui no cabelo da Nath que tá ficando muito larga essa mecha. Então, pra fazer o tijolinho sozinho aqui, não iria ficar muito interessante na questão da harmonia. Então, eu gosto de, quando acontecer isso, pegar fitas no centro das mechas da extremidade com a do centro, criando assim uma harmonia no caimento.
última mecha, essa mecha do topo. Eu gosto de eriçar ela colocando primeiro ela pra cima. Então, eu ponho ela pra cima e eu venho eriçando por baixo, trazendo todos os cabelinhos novos. E todo esse cabelo que sobrou, eu vou clarear, pra quando ela cair por cima de todas essas mechas, criar uma harmonia e uma conexão. Então, olha, gente, um detalhe aqui. Antes de eu terminar a aplicação, eu quero mostrar. Aqui, nessa região da raiz, próxima à raiz, a aplicação tem que já vir esfumando. Porque não adianta você vir chapada aqui a mecha para depois esfumar, que não vai criar o mesmo efeito. Então, você tem que ir subindo, varrendo mesmo, como se você estivesse fazendo uma balaiagem. Bom, a montagem de trás já terminou. Então, sobraram esses intervalos, que é onde eu gosto de clarear as pontas para não criar aquele contraste na ponta. A ponta tem que estar mais clara. Então, a gente pega essas mechas que sobraram, divide elas para não fazer um desfiado único e eriça bem essa mecha para você clarear só as pontas e não clarear do meio para baixo, só as pontinhas. Dela é um loiro natural, vindo da praia, a técnica se inspira nisso, eu gosto de pegar esse contorno bem orgânico, tá? Então, a hora que eu vou fazer a divisão, eu vejo o caimento do cabelo dela, né? Eu normalmente solto, vejo o caimento do cabelo dela e puxo organicamente esse contorno. Vai criar uma diagonal para trás, mas de uma forma bem mais natural se eu estivesse fazendo isso proposital. Bom, aqui no cabelo dela, sempre tem esses cabelinhos novos. Eu tiro eles e na hora do desfiado, do eriçado, eu venho somente na raiz, só pra limpar a mecha mesmo. A Tamires vai segurar aqui bem coladinho na raiz. Segura aqui pra mim, tá? Oi, falei. E aqui eu vou saturar bastante produto no comprimento e na raiz eu só vou dar uma sujeirinha, porque cabelo mais fino, a gente costuma ter muita facilidade no clareamento perto na raiz. Então, a saturação de produto é só aqui no comprimento e pontas mesmo. Em cima a gente já vem esfumando. Bem orgânico. Bom, aqui, como a mecha ela é na diagonal e eu tô desfiando e aplicando no comprimento e pontas, conforme vai subindo, eu vou graduando esse eriçado, ou seja, desfiando mais para deixar uma raiz mais natural, criando essa profundidade. E também eu gosto de fazer uma coisa de um caimento bem natural. Então, levando em consideração o direcionamento natural da raiz dela, do caimento do cabelo, eu pego de uma forma bem sutil, com a mão bem leve, alguns pontos, criando outros pontos de contraste aqui embaixo. Então, eu deixo algumas transparências assim. Bom, agora que a gente já tá finalizando essa lateral, eu vou para outra e vou repetir exatamente igual eu fiz nesse lado. Já finalizamos a montagem e o tempo de ação é uma dúvida que costuma acontecer. O tempo de ação de descolorante, na verdade, é no olho. A gente verifica o tom se já tá na altura de tom desejada. No meu caso aqui, eu vou usar aquele amarelo bem clarinho, então é a altura do 9. E aí, quando tiver nessa altura de tom desejada, eu vou enxaguar e seguir com a tonalização. O cabelo dela já chegou na altura de tom que eu desejava. E eu vou levar ela pro lavatório, enxaguar todo o cabelo e começar a desembaraçar.
que já desembaraçou o cabelo dela, eu vou tonalizar o comprimento e pontas. A escolha do tonalizante foi o 834 com o 1103. A proporção: 15 gramas do 1103 e 35 gramas do 834. Vai dar 50 gramas. E aí, de oxidante de 6 volumes, eu vou utilizar 75 gramas. O tempo de pausa é no olho, né? Porque o que acontece? Na descoloração, muitas vezes, pertinho aqui da raiz, fica mais frio em contato com o fundo dela. Então, eu dou uma aquecida na cor, para quando eu esfumar, ficar um efeito mais harmônico e não ficar com aquela sensação de que as mechas apagaram, sumiram, para realmente iluminar. Agora que eu já senti que a cor aqueceu como eu gostaria que aquecesse, eu vou enxaguar bem esse produto, sem deixar resíduo, mas não vou passar shampoo. Vou pra cadeira e vou fazer o esfumado de raiz dela lá na cadeira. Agora chegou a parte do esfumado de raiz. Eu gosto de dividir orelha a orelha e seguir o desenho da mecha. Então aqui essa frente, como a gente fez na diagonal, a gente vai esfumar na diagonal. E na parte de trás, como a gente fez na horizontal, vamos na horizontal. E uma dica aqui agora pra vocês é a seguinte: comece esfumando pela parte de trás, porque assim o tempo de pausa, o tempo de ação vai começar de trás para frente. A frente a gente quer mais iluminada, então a gente põe no final o produto para que ele haja menos tempo do que na parte de trás. Assim que eu termino de aplicar a frente, eu venho atrás dividindo, borrifo um pouquinho de água, puxo com o pente até lá embaixo e dou uma pinceladinha descendo mais 2 centímetros. A água aqui, ela vai me ajudar a diluir o produto para quando eu descer, ele descer mais suave, deixando o acabamento mais bonito. Já estamos aqui no lavatório, o esfumado já está do jeito que eu queria. Eu costumo controlar, né, o controle visual aqui pra mim é muito forte. Então, todo o esfumado inteiro eu vou no olho, eu vou olhando, conforme ele vai agindo, eu vou esfumando, tudo realmente no olho. Bom, agora que eu já fiz o esfumado e o esfumado dela tá perfeito, do jeito que eu queria, eu vou entrar com a linha Blonde Reconstructor para fazer a reconstrução do cabelo dela, para manter o cuidado do cabelo dela por mais tempo.
vamos ao recado final. Aqui eu trouxe bastante naturalidade na raiz. Essa técnica, ela ilumina bastante o rosto. Ela traz bastante saúde, aquele brilho na naturalidade que toda mulher gosta de se ver no espelho dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar.